Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Vamos discutir hoje sobre os resultados de BB Seguridade para o segundo trimestre de 2023, que ficaram, parece aí, acima do esperado. Além disso, no dia de hoje, BB Seguridade também divulgou o pagamento para este mês de agosto de 2023 de dividendos sobre os resultados do segundo semestre de 2023. Lembrando que esse vídeo está indo ao ar hoje, dia 7 de agosto de 2023, e vamos ver o que nós tivemos de surpresas, se é que elas foram realmente positivas para a BB Seguridade. E para fazer o vídeo, vou me utilizar das demonstrações contábeis, elas obedecem o IFRS para o primeiro semestre de 2023 e também vou me utilizar dos slides por decorrência da apresentação da teleconferência de resultados para o segundo trimestre de 2023, primeiro semestre de 2023. Vamos dar uma olhada o que houve aqui nos destaques da companhia. Até para que a gente tenha um vídeo um pouco mais enxuto dessa vez, já que tem assuntos aqui bastante interessantes. Veja aqui, na parte de seguros, BB Seguridade cresce 16% e aqui se está comparando com relação ao primeiro semestre de 2022, semestre a semestre. No semestre de 2023, no primeiro semestre, cresce 16% em relação ao mesmo semestre do ano passado. Em previdência, BB Seguridade cresce 10%, em capitalização 18% e em receitas de corretagem cresce 15%. Uma informação bastante interessante é com relação aos dividendos pagos por BB Seguridade, que chega a 3,2 bi neste ano de 2023, o que representa aqui 86% sobre o lucro líquido em relação ao primeiro semestre de 2023. O que nós vamos reportar na nossa tabela final, onde nós trazemos os múltiplos de BB Seguridade, para ver se vale a pena ainda continuar investindo na companhia, nós utilizamos o projetivo, que vai dar um pouco a mais em relação a esses 86%. Mas também observe que BB Seguridade fez um anúncio no dia de hoje, 17 de agosto de 2023, que veio através de um aviso aos acionistas, onde o que tem de mais importante é um desdobramento de um aviso aos acionistas que foi feito no passado. Veja que, referente ao segundo semestre de 2019, a companhia vai pagar aqui 3,2 bilhões em proventos, aqueles 3,2 que nós vimos agora há pouco, e que vão ser 86% do lucro líquido. Isso vai dar um total em dividendos de R$ 1,60, quase 61 centavos por ação, sem tributação, porque afinal de contas vem a título de dividendos. Esses dividendos vão ser pagos, veja, no final do mês, dia 28 de agosto de 2023, para quem tiver posição acionária no dia 16 de 8. Lá no final do fechamento tem que ter as ações de BB Seguridade, que abre uma janela para que você, se quiser concorrer a esses dividendos, o chamado dividendos inteligente, faça a aquisição. No dia de hoje, a ação vem subindo 1,97%, ela está cotada a R$ 32,13 no momento que eu estou fazendo esse vídeo. A partir do dia 17 você já não tem mais direito a receber proventos. E por que nós falamos de 86% do lucro líquido? Porque esses 32 bilhões são sobre esses 3,7, aliás, 3,2 bilhões são sobre esses 3,7 bilhões, que cresceram, esse aqui é o lucro líquido da companhia, 37% em relação ao mesmo semestre do ano passado, que foi de 2,7. Veja esse crescimento muito interessante aqui no resultado de BB Seguridade, e por isso a gente vê no todo o reflexo que nós estamos vendo no preço da ação. É interessante que você veja toda a questão do projeto da companhia, porque no vídeo que foi feito da apresentação dos resultados é descrito de forma bastante consistente o que tem para o segmento de seguros, o que tem para o segmento de previdência, para a questão da corretagem e também para a questão de capitalização, só para a gente abordar essas 4 linhas. Mas eu achei interessante esta diversificação da distribuição, porque a gente sabe que BB Seguridade é desmembrado do Banco do Brasil e segue no balcão do Banco do Brasil para a venda dos seus produtos. Essa diversificação é saindo dessa desse balcão original do Banco do Brasil. E veja que é curioso isso, porque tem um crescimento aqui de 64%. E se nós formos olhar aqui em termos de
A rentabilidade chega a 66 milhões. E a gente vê quantas empresas, né, têm esse patamar de 66 milhões. Só no trimestre aqui já foram 24 novos parceiros, isso aí, claro, alavanca. Então eu achei bacana isso aí do ponto de vista do projeto de BB Seguridade. Olhando para o lucro líquido da companhia, nós podemos verificar que se nós tomarmos aqui o segundo trimestre de 2022, tem um crescimento de 31%, saindo de 1,4 bi para 1,8. Veja que aqui em cima, deixa eu apagar aqui para a gente olhar melhor, tem uma marquinha e do lado 1,9. Isso é porque esse é o lucro líquido normalizado, depois de aplicado o IGPM, porque ele vem com um atraso de um mês, o que no lucro líquido normalizado ele chegaria a quase 2 bilhões, somente isso considerando o segundo trimestre. Se nós pensarmos aqui em termos semestrais, passa de 2,6 bi para 3,7, como nós vimos até agora, um crescimento de 39% no seu lucro líquido. No resultado financeiro, uma vez que a companhia ela vive justamente de captação e aplicações, note que ela salta aqui no primeiro semestre de 2022 de 15,4 para 19,8 bilhões, o que é extremamente relevante. E o que mais contribuiu para a evolução do lucro líquido, descartado aqui no caso o resultado financeiro, foi o avanço dos prêmios de Brasil Seguridade, o avanço nas receitas de corretagem e aqui em Brasil Seg, a parte de sinistralidade, que ela teve uma redução principalmente por conta do seguro agrícola, que teve uma menor, então por isso esse desempenho. Se nós acrescentarmos o resultado financeiro, veja que a variação de volume taxa, 224 milhões, foi o que mais contribuiu, seguido da abertura da curva de juros, conforme a gente está vendo aí na evolução dos juros da nossa economia. E para não aprofundar muito, eu vou só avaliar a parte de Brasil Seguridade e também a parte previdenciária. Note que aqui, se nós compararmos o trimestre a trimestre, um crescimento de 2%, que é essa saída de 3,7 para 3,9. Se nós olharmos a evolução semestre a semestre, aqui em relação aos prêmios emitidos, um crescimento de 16% em relação ao mesmo semestre do ano passado. E o que veio mais contribuindo? A gente olha nessa parte aqui do gráfico, foi exatamente os crescimentos. As grandes contribuições, elas são lá na parte rural, mas o que mais evoluiu foi aqui no prestamista e no empresarial. Sendo que o crescimento do rural, que é um grande destaque da companhia, ele cresce 19%. Com isso, o lucro líquido da companhia tem esse salto aqui na parte de seguros, de 73% no comparativo semestre a semestre. Ele sai de 1 bi para 1,8, quase 1,9. Na parte previdenciária, veja aqui no comparativo semestre a semestre, cresce 10%. Na captação, desculpe, tem uma retroagida aqui quando nós olhamos para o índice de reajuste. No entanto, veja que saiu de menos 1 bi negativo para 2, o que é um salto bastante significativo. Já do ponto de vista de reserva, ela veio caindo aqui de 30% agora para 24,5%. O que isso significa do ponto de vista de lucro líquido? Olhando aqui para esse canto do nosso vídeo, um crescimento de 632 milhões para 839, um avanço aqui de 39% quando a gente olha para o comparativo semestre a semestre. E evidentemente que isso tudo reflete no guidance da companhia. Observe que se nós formos olhar para o resultado operacional da companhia, não decorrente de juros, então excluído o resultado financeiro, veja que o guidance estava para entre 12% e 17%, e aqui onde está essa marca em azul mais escuro, ele vai a 25,7% em termos de crescimento, ou seja, extrapola do guidance. Os prêmios emitidos em Brasil Seguridade, ele estava com guidance de 10% a 15%, também extrapola aqui, indo a 15,7%. Daí a gente começa a ver o efeito dos resultados que a companhia obteve. Já nas reservas de planos de previdência, tanto PGBL e VGBL, de Brasil Previdência, veja que estava aqui entre 10% e 14%, está dentro do guidance 13,3%, mas lembrando que no semestre passado tinha ficado abaixo do guidance, já com a perspectiva da companhia de crescimento, o que significa que a manter esse desenvolvimento no fechamento do ano também terá extrapolado
o guidance. E na sessão de perguntas e respostas, que eu, pelo menos, achei irrelevante, foi com relação ao anúncio feito pela companhia na última sexta-feira, no que diz respeito a um projeto de recompra de ações, que na realidade no mercado é tratado como o buyback, que é o que ele vai falar aí, que é o buyback, é essa recompra. Vamos ver o que a companhia tem a dizer e por que ela está fazendo isso, que eu achei muito interessante a resposta. Ulisses Esperendio, Felipe, bom dia, obrigado pela apresentação. Eu queria focar minha pergunta aqui de novo no buyback, me chamou mais atenção que o resultado. Acho que foi um aumento relevante ali do que vocês estavam fazendo anteriormente. Os últimos programas eram mais ou menos de 10 milhões de ações anual e muito pouco executado. Então teve um aumento aqui significativo do montante a ser recomprado. E eu queria explorar um pouco aqui com vocês o racional. Assim, acho que tem diversas leituras, uma delas é potencialmente uma participação de resultado maior no banco controlador, mas eu acho que tem um efeito secundário relevante aqui também, que é a concentração do ownership do controlador, que poderia favorecer uma renegociação futura, né? Quanto maior o ownership do Banco do Brasil, em teoria menor é a perda econômica na renegociação do contrato, o que aumenta a probabilidade de sucesso nessa renegociação. Então tem diversas leituras aqui do buyback. Eu queria explorar com vocês primeiro qual que é o racional desse montante tão maior do que em programas passados. E segundo, se a gente deve esperar esse nível de buyback ser algo recorrente daqui para frente, ou se foi uma coisa muito one-off específica desse ano. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Assim, em relação ao buyback, tá? O racional por trás, né? A gente, na nossa visão, o mercado não precifica adequadamente o nosso potencial de geração de valor. Tá? E nós temos alguns acionistas, né? Não só o controlador, mas alguns acionistas que estão com a companhia há mais de 10 anos, tá? Desde o IPO. Então, a ideia do buyback, uma vez que a gente não concorda com o atual valor que vem sendo negociado no nosso papel, que não reflete adequadamente o nosso potencial, de fato, reinvestir, né, o nosso caixa que está sendo gerado na nossa própria operação. A gente confia e tem convicção do potencial dela no médio e longo prazo. Tá? O prazo a gente colocou de 1 ano e meio, né? A gente observou recentemente algumas disfunções em alguns momentos, né, na precificação do papel. Os resultados assim, bastante sólidos, né? A gente não acredita que a redução da taxa de juros é argumento para impactar na nossa taxa de crescimento sustentável no médio e longo prazo. Pelo contrário, acabei de mencionar aqui que um ambiente de juros baixo e inflação controlada é o melhor ambiente para a gente desenvolver o nosso negócio no longo prazo. Então, por isso, a gente entende que deixar um programa aberto, está indo no prazo limite de um ano e meio, toda vez que acontecer esse tipo de disfunção, né, que a gente entender que a ação não está sendo corretamente precificada pelo mercado, a gente vai executar a recompra para adicionar valor aos acionistas que estão conosco há muito tempo na sociedade e reconhecem ali o potencial de geração de valor da companhia. E vamos, nesse caso, os acionistas que vão permanecer, vão observar esse valor agregado, observar seu aumento de participação na sociedade. Bom, em suma, né, o que ele está dizendo aí é o seguinte, que esse programa de recompra de ações é porque a companhia entende que o valor que o mercado está dando para a ação, o preço dela, não é de acordo com os resultados que a companhia vem obtendo. Então, eles estão retirando as ações do mercado para tentar, vai dar em torno de 10% daquilo que está no free float. A ideia é que valorize a ação do ponto de vista, né, do preço dela. Então, essa é a intenção, e veja que ele fala o tempo inteiro, pensando no acionista, que está principalmente com a companhia desde o seu IPO. Então, a meu ver, é isso que se busca. Não sei se isso pode acontecer, eu espero que não, porque se isso aí não acontecer, pelo menos a gente tem a chance de comprar novas ações e você vai ver como nós estamos avaliando o preço dessa ação agora nesse segmento onde nós construímos os múltiplos. Olhando aqui especificamente para as demonstrações contábeis, então a gente consegue verificar aqui um demonstrativo de resultados, que é de onde eu vou tirar as informações para o que vai se seguir. Na realidade, com relação aqui ao primeiro semestre de 2023, veja aqui a receita ela chega a 4,4 bi, e se nós olharmos para o lucro líquido, aqueles 3,7 que nós discutimos agora há pouco. Então, isso aí é o que vai para a nossa planilha para construção. Além disso, a gente gosta muito de olhar aqui no balanço patrimonial, o patrimônio líquido da companhia, que eu já até deixei marcado aqui para você ver, chega a 8,9 bilhões, que é de onde vem a nossa tabela com os múltiplos da companhia. Veja que para 2023, conforme o crescimento médio composto da companhia, que estava aqui na ordem, né, nos 20,4, a gente utilizou a inflação aqui nesse caso, nós estávamos com uma possibilidade do crescimento aí de 7,8 bilhões. Indo a receita para 7,8 bilhões, e ela tem agora uma estimativa de 8,8, se destacando muito acima do que nós tínhamos projetado. Ao passo que o lucro líquido, nós tínhamos uma projeção aqui de 6,4 bi aproximadamente, e agora
nós chegamos a 7,4 bilhões. E é curioso que para o exercício de 2023, a companhia já alcança aqui o patamar de R$ 3,48, que são 1,87 já pago no início do ano e mais aqueles 1,60 que foram declarados no último aviso aos acionistas que nós vimos agora há pouco. Com isso, se considerarmos a nossa projeção do lucro líquido dentro do exercício, lá na projeção no fechamento do ano, veja aqui, indo aqui a um payout de 93,5%, então BB Seguridade terá pago esses R$ 3,48. Se nós dividirmos os R$ 3,48 por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, o nosso preço teto vai ficar aqui em R$ 58. Veja aqui no tempo que esse vídeo está sendo feito, a ação está cotada a R$ 32,11. Se nós olharmos para o passado da companhia, ela pagou em média nos últimos 5 anos R$ 2,09, dando aqui um preço teto de R$ 34,77. Portanto, o preço atual de cotação está abaixo dos nossos dois preços tetos, indicando que talvez a ação esteja se oferecendo. E para o patrimônio líquido da companhia, que nós apuramos de 8,9 bilhões, aqui tem uma questão interessante. Veja que o preço da ação, o preço da ação é aqueles R$ 32,11. Dividido pelo valor patrimonial por ação, ele fica aqui em 7,18. Ele está acima dos dois que nós procuramos, porque entre 1 e 2 a gente entende que a ação está num preço ajustado. Mas a gente tem que lembrar que, no caso BB Seguridade, ele herda todo o patrimônio no desmembramento do Banco do Brasil. E, portanto, claro que aí tem um problema de avaliação desse indicador que é o PVPA. Já o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação em 8,6, significa aí que se você investir hoje na companhia, você tem de volta o valor investido em termos de lucro líquido em aproximadamente 8 anos e meio. E veja que, em pagando isso, e mais com a projeção que nós fizemos, o dividend yield da companhia vai a 10,85, bem acima dos 6% que nós procuramos. E é exatamente por isso que temos o entendimento que a companhia está no momento em que se oferece. Nós vamos analisar aí com bastante cuidado, principalmente os próximos dias, os dias vindouros, à medida que se aproxima daquela data de corte, do dia 16, porque a partir dali pode ser que a ação dê uma retraída um pouco maior e fique num patamar que a gente entenda interessante para novas compras de ação. Mas isso não é nenhuma recomendação, isso é o que eu faço com o dinheiro meu, o dinheiro do canal, você dê a avaliada que você entende que é mais ajustada para o seu ingresso, né, em novas ações ou até ingresso na companhia, vendo se isso aí cabe dentro da sua carteira. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!